Bom, gente, vamos lá fazer agora a leitura pro signo de Touro, tá? Para essa semana. É uma leitura amorosa, então é importante que vocês mantenham alguém em mente enquanto eu faço a leitura para saber como fica a relação entre vocês nessa semana, tá? Aliás, para os próximos 10 dias especificamente falando. Para leituras pessoais, o meu Instagram vai estar na descrição, vocês podem entrar em contato comigo por lá, caso queiram agendar uma leitura particular da própria situação de vocês, tá? Também no meu Instagram vocês vão encontrar leituras coletivas diárias, semanais e as dinâmicas de escolher uma carta. Então me sigam lá para que vocês possam acompanhar. Esta é uma leitura totalmente, completamente intuitiva. E isso indica que em alguns casos, por esse mesmo motivo, tende a ser uma leitura mais específica. Então, se essa leitura não tiver ressonância com a sua situação, não tem problema. Vai ter para uma outra pessoa que está assistindo. E vocês também podem pegar partes dessa leitura que tiverem ressonância com a situação de vocês e aplicarem a própria situação, tá? Nessa semana a gente vai fazer um pouquinho diferente, uma dinâmica um pouco mais livre, tá? Sem ter as duas partes da relação especificamente. Vamos lá. Vou pegar primeiro duas cartas tema aqui para a relação entre Touro e a pessoa com quem o Touro está lidando nesses próximos 10 dias. A bem-aventurança com a carta do guia. E mais duas aqui do oráculo das fadas. A gente vai usar vários oráculos aqui. Relação entre Touro e a pessoa com quem Touro está lidando. O que mais a gente precisa saber para esses próximos 10 dias? Spirit Dancer aqui com o cantor da iniciação. Vem uma ideia muito forte aqui de um novo início, e não só um novo início, mas também eu sinto a abertura, tá? Uma abertura aqui, o se jogar em alguma situação. A bem-aventurança, a Spirit Dancer aqui são cartas que me dão essa indicação de abertura completa para alguma coisa. E o cantor da iniciação, né? Pode ser um novo início de algum tipo. Estou percebendo que as leituras, de forma geral, estão vindo com essa ideia de novo início, tá? Parece que é o tema desses próximos 10 dias aí, para a maioria de vocês. Mais uma aqui, do Oráculo do Amor. Relação entre Touro e a pessoa com quem Touro está lidando. Carta da Morte, com a carta do Runner aqui no fundo do deck. De fato, há um novo início aqui, provavelmente a morte de uma outra situação, tá? Ou de uma fase da vida de vocês. Carta do guia aqui é como se houvesse alguém ou um guia, né? De alguma forma, uma ajuda espiritual aqui, guiando vocês nessa nova aventura, digamos assim, tá? E vocês podem, por exemplo, se é um guia espiritual aqui, vocês podem não saber disso. Me surge uma vontade de ir em uma direção que requer, né, de mim aí, que pede de mim essa abertura completa, sabe? O se jogar talvez num desconhecido de algum tipo aqui. Mas essa inspiração, ela pode vir de uma forma espiritual por esse guia, tá? Que vai estar acompanhando vocês aqui. Vamos entender também o que é esse guia, vamos lá. Começando aqui os sentimentos de Touro por esta pessoa, seja essa pessoa quem for. Oito de espadas, carta da torre. Mais uma com esse 8 de espadas aqui. 2 de ouros, o 10 de paus. Mais uma com a torre.
os amantes com o 5 de paus. É engraçado, gente. Ao mesmo tempo que me parece algo ruim, né? Ao mesmo tempo que me parece alguma coisa boa, me parece uma coisa ruim. Aqui eu tenho essa impressão, tá? É aí que talvez entre essa parte do ter que me jogar, tá? Do ter que fazer diferente aqui. E isso pode estar causando um medo gigantesco em vocês. Vem a torre aqui, né? Talvez o ter que me desapegar daquilo que eu sempre acreditei que era o certo, por exemplo, tá? É como se vocês estivessem com uma dificuldade com essa torre aqui. De simplesmente aceitar alguma coisa, tá? É como se algo bom viesse com um peso para vocês, porque o que eu sinto aqui é uma dificuldade de aceitação de alguma coisa. Eu talvez, mesmo que de forma inconsciente, querer estar ou querer pensar negativo, querer acreditar que não vai dar certo, tá? Mesmo que de forma inconsciente. Talvez até uma coisa do eu prefiro pensar que vai dar errado do que pensar que dá certo e que pode dar certo e depois me dá mal, tá? Eu até sinto uma coisa nesse sentido aqui. 2 de ouros com 10 de paus. É como se essa oportunidade, vamos colocar dessa forma, como uma oportunidade, porque é mais ou menos o que eu tô vendo aqui, aparecesse com uma ideia de fardo, de que algo vai ser muito difícil, embora seja uma oportunidade. Se eu aceitar essa oportunidade, se eu ir em direção a essa oportunidade, eu vou ter que carregar um fardo junto comigo. Isso vai dar um trabalhão, isso vai ser difícil, tá? É como se vocês estivessem presos aqui pensando no lado negativo de alguma coisa. Vamos lá. Sentimentos desta pessoa por touro. Tenta entender direitinho o que é essa oportunidade também. Eu tô sentindo uma conexão que vem quase que do nada, tá? Ou ao menos a possibilidade de conexão ou reconexão. Vamos lá. Sentimentos desta pessoa por todo. Vem 2. O Cavaleiro de Copas com 3 de paus. No fundo do deck, a Pajem de Copas. E mais uma com o Cavaleiro de Copas aqui. O Rei de Paus com o Ás de Copas. Quero mais uma. O Louco com o Cavaleiro de Espadas e mais uma com o Louco. Cavaleiro de Paus e o 2 de Espadas. Tem alguém vindo na direção de vocês aqui. Essa é a questão, tá? Tem alguém vindo na direção de vocês. E sabe o que é que eu sinto aqui? É o seguinte, não sinto que é uma pessoa completamente nova, embora que para alguns pode não ser também uma grande história, tá? Mas é alguma situação que já tem alguma história. É como se vocês não estivessem aceitando a forma como essa pessoa viesse até vocês, tá? As coisas não podem ser tão simples assim, como essa pessoa está querendo. É como se viesse com uma dose de conflito essa situação aqui. Essa pessoa está querendo as coisas fácil demais, está vendo fácil demais, e não, tem algo que precisa ser resolvido, tem algo que precisa ser debatido, tem algo que precisa ser visto, tá? Vamos colocar dessa forma, porque para a grande maioria de vocês pode ter um desentendimento aqui que já aconteceu nessa situação, ou que possa ainda de certa forma estar acontecendo, que vocês querem debater com essa pessoa, só que essa pessoa não quer. Ela quer praticamente começar a situação do zero, tá? Só que para outros, esse desentendimento não precisa ser necessariamente entre vocês, mas talvez em relação às circunstâncias da própria vida, do próprio relacionamento,
A coisa não é tão simples assim, tem dificuldades, tem pedras no caminho que precisam ser debatidas, tá? Na visão de vocês e na visão dessa pessoa é completamente o oposto. É uma pessoa aqui que quer simplesmente se jogar na situação sem olhar o quê, tá? Só que vocês vêm com um bloqueio aqui. Vocês vêm com um bloqueio, ou seja, não é simples assim. É como se vocês estivessem nessa postura do eu não posso acreditar que é simples assim, que vai ser resolvido simples assim. Não, tem coisas difíceis a serem discutidas, debatidas, entendidas, tá? É isso que aparece aqui pra mim. Então, é uma pessoa que vocês já conhecem, só que vai depender da situação de cada um. Pode ser uma pessoa do passado retornando, pode ser uma pessoa relativamente nova aqui, completamente nova até pode ser, mas eu acho mais difícil, tá? Por exemplo, uma pessoa completamente nova aqui, a gente poderia falar facilmente de uma situação que há muito conflito envolvido de alguma forma. Existem contradições, talvez, no próprio relacionamento, na própria relação. Eu acredito uma coisa, você acredita outra. Religiões diferentes, vidas diferentes, tem alguma coisa que pode estar entrando em contradição se for uma pessoa completamente nova, tá? Mas de forma geral, tem alguma contradição aqui para vocês. Tem algo que não vai ser simples assim como essa pessoa está fazendo parecer ser, tá? Essa é a questão. Então, por isso vem todas essas cartas aqui, a bem-aventurança, a Spirit Dancer, carta da iniciação. É como se essa pessoa estivesse oferecendo para vocês um novo início nessa relação, seja ela qual for, tá? Que para cada um vai ser diferente, vocês vão saber, principalmente nesses próximos 10 dias. Só que é muito difícil para vocês aceitarem esse novo início porque ele vem com a torre. Ou seja, eu tenho que me desapegar de tudo que já aconteceu, tá? Ou de tudo que eu acredito. De tudo que já aconteceu. Muita coisa já aconteceu nessa relação, ou vários conflitos, problemas, e eu preciso simplesmente quebrar tudo isso que já aconteceu para a gente poder reconstruir essa relação, tá? Para quem é uma relação mais nova, eu preciso quebrar tudo aquilo que eu acredito. As crenças que eu tenho de que as coisas são difíceis demais por algum motivo, tá? E essas dificuldades, essas crenças, vocês vão saber aí de fato que são exatamente, tá? Porque para cada um vai ser diferente. Pode ser, como eu falei, contradições aqui na própria relação. Então, eu acredito em uma coisa, essa pessoa acredita em outra. Enfim, sexualidade, religião e por aí vai, tá? Vocês podem estar lidando aqui com Áries, Leão ou Sagitário, Câncer, Escorpião ou Peixes, Gêmeos, Libra ou Aquário, tá? Não precisa ser, mas são os elementos predominantes. E vamos lá. Qual que é o conselho para Touro? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se preparem, tá? Porque vem alguma oferta de cair o queixo, né? É uma pessoa que pode oferecer esse novo início do nada, digamos assim, no momento que vocês não estão esperando, tá? E vai ser extremamente desafiante para vocês aqui. Extremamente desafiante simplesmente aceitar. Falar, vambora, tá? Não, para vocês não é tão simples. E agora a gente vai para esse conselho. Conselho para Touro, referente a essa situação. Carta do amor com a carta das crenças, percebe? Eu falei aqui, mais uma com amor. Carta da mudança com a mudança de forma, mais uma com as crenças. Carta da justiça, pois é, exatamente o que eu falei aqui, com o ódio, a raiva e a crise tá querendo sair aqui. Carta da crise. O negócio aqui é o seguinte, tá? Eu vou tentar falar de forma mais resumida o conceito que eu vejo aqui. Vocês acreditam que algo não é justo. Vem um pouquinho parecida com a leitura de Virgem. Vocês podem estar lidando com Virgem aqui,
tá? Caso estejam, recomendo que vocês assistam a leitura de Virgem, que veio parecida. Vocês acreditam que tem alguma coisa nessa relação que não é justa, tá? Que não está sendo justa, e aí disso nasceu esse ódio e essa raiva. Seja porque esta pessoa não foi justa com vocês no passado, seja porque a situação de alguma forma não é justa, as pessoas ao redor não são justas, enfim, tem algo que está indo contra essa relação, tá? Existe uma crise, seja ela de uma situação passada, uma injustiça que essa pessoa possa ter cometido para vocês, seja por situações, circunstâncias externas aqui, tá? Vocês vão saber. Então, há essa crença. Essa é a crença aqui, tá? Só que não é exatamente isso que vocês precisam mudar. O conselho tá aí. O que vocês precisam mudar aqui são vocês, tá? Então, assim, é difícil aqui. Não é que eu precise mudar o passado, por exemplo. Essa pessoa precisa se redimir sobre o que ela fez, e até diria aqui pra vocês que tudo pode ser pouco. Tudo que essa pessoa fizer pode ser pouco pra vocês. Nesse quesito redenção, tá? Então não é que essa pessoa precisa se redimir ou algo precisa ser mudado em relação às circunstâncias externas, não. Vocês precisam mudar a forma que vocês lidam com essa situação. Mudança de forma que ela vem da parte de vocês. Eu preciso mudar quem eu sou ou quem eu era, tá? E aí vem a carta do amor. De alguma forma, esta mudança de quem eu sou envolve o meu amor próprio, tá? A minha autoaceitação, a minha autoestima. Antes de amar o outro, eu preciso amar a mim mesma. Ou seja qual for a situação de cada um de vocês. A mudança, ela precisa acontecer com vocês. Vocês precisam entender que a prioridade nesta situação, nessa relação, precisa ser vocês e precisa continuar sendo vocês até o fim, tá? Então, não adianta eu esperar do outro uma mudança que eu preciso fazer em mim. Não adianta, assim, não importa o que o outro faça, não vai mudar o fato de que eu preciso mudar em mim alguma coisa. A forma como eu lidei ou a forma como eu estou lidando com essa situação pode estar errada, porque eu posso estar priorizando outras coisas, tá? Que não sejam a mim mesmo, ou que não foram a mim mesmo antes, tá? Este é o conselho para vocês aqui de forma mais resumida possível. Gente, esta foi a leitura para vocês nesta semana. Curtam o vídeo, comentem aí para mim se a leitura teve ressonância ou não. Se inscrevam no canal. Eu vou continuar essa leitura no grupo de membros com as intenções e o futuro, tá? Então, se você acha que essa leitura teve ressonância ou pode ter com a sua situação, você pode continuar me assistindo pelo grupo de membros, que vai estar o link na descrição e nos comentários fixados, tá? Muito obrigada e até a próxima semana.